Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Tudo bem com você? Que privilégio estarmos juntos mais uma vez aqui. Você é muito bem-vindo neste canal. Se você clicou nesse vídeo, eu peço que você fique comigo até o final, porque eu tenho uma palavra poderosa de Deus para liberar em favor da sua vida. Tenho certeza que uma palavra profética será liberada sobre sua vida. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, que é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. A gente veio nesse lugar para aprender através da palavra de Deus, ter a palavra de Deus como um norte, como uma direção, como um combustível, como um alimento, aquilo que vai iluminar os nossos caminhos e nos direcionar, porque nós não andamos mais sem saber para onde estamos indo. Nós seguimos a Cristo, seguimos o caminho, entendemos que a Bíblia ela não foi escrita para ser lida, mas a Bíblia ela é a palavra de Deus, então ela foi escrita para ser estudada, para ser aprendida, para ser aplicada, para ser vivida. E quando vivemos a palavra de Deus, então a nossa vida está sendo edificada em uma rocha, a nossa vida ela está sendo alicerçada em um bom fundamento. Então aquilo que construímos, aquilo que edificamos é permanente, aquilo que Deus sonhou para nós desde antes da fundação do mundo vai se cumprir, porque nós somos escolhidos nele desde antes da fundação do mundo e designados nesse tempo para, como filhos de Deus, darmos frutos e frutos que permaneçam. Você é muito bem-vindo aqui, já vai se inscrevendo nesse canal se ainda não é inscrito, vai acionando esse sininho aí, porque todas as vezes que houver um vídeo novo aqui, você já vai ser notificado. Quero que você tenha toda a liberdade para perguntar, para acrescentar, para dar alguma sugestão. Com certeza você pode abrilhantar ainda mais o conteúdo desse canal e desse vídeo. Quero te dizer que se for relevante para você, e eu tenho certeza que será, você pode ser canal de Deus para levar esse conteúdo a outras pessoas, a fim de que seja relevante na vida deles também, e eles também sejam edificados e abençoados. Amém? Sem mais, eu quero ler com você 2 Reis, capítulo 6, a partir do primeiro versículo até o 7, e diz o seguinte: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é muito apertado. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E ele disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amados, 2 Reis, capítulo 6, vai falar conosco acerca de uma necessidade que surgiu durante o cumprimento do propósito. E essa é a primeira lição que eu quero trazer aqui. Eu quero te dizer que cada um de nós nasceu para um propósito. Deus tem um propósito para com as nossas vidas. E nós precisamos entender e descobrir qual é esse propósito e viver isso. No cumprimento do nosso propósito, todo propósito ele vai gerar necessidades. E essas necessidades, elas vão sendo supridas no decorrer da nossa caminhada, no decorrer do cumprimento disso. E é por conta disso que muitas vezes nós nos perdemos, por não entender o propósito. Ao surgir uma necessidade, nós nos desviamos, nós desistimos daquele propósito. Eu vou dar um exemplo para você. Deus ele tem um propósito com o casamento. Na verdade, ele não une pessoas, ele une propósitos. E nós precisamos entender que o casamento ele vai gerar necessidades, né? Vai ter boletos a pagar, contas a pagar, filhos a educar.
E muitas vezes nessas necessidades vão surgindo os problemas, as divergências, e por conta disso acontece a separação e o divórcio. Então, por não entender o propósito, pessoas se separam ao se depararem com uma necessidade. E, na verdade, o chamado é suprir aquela necessidade, porque o suprimento daquela necessidade vai levar cada vez mais e mais ao cumprimento do propósito. Eles estavam em uma escola de profetas. Você sabe, Eliseu, ele era profeta. Esse era o propósito de Deus para com a sua vida. Você vai se lembrar em 2 Reis capítulo 2, quando Elias passa ali por Eliseu, Eliseu estava lavrando a terra, e Elias simplesmente lança o seu manto sobre Eliseu, a sua capa sobre Eliseu. E quando ele fez isso, Eliseu entendeu muito bem o propósito. E rapidamente ele vai fazer o quê? Ele vai queimar aquela carroça, ele vai matar aqueles bois, vai fazer um churrasco, ele vai se despedir dos seus pais, vai beijar os seus pais e rapidamente ele vai seguir Eliseu. Ele não deixa nada que pudesse, digamos assim, ser uma desculpa para ele voltar atrás. Não deixou nenhuma porta aberta para retornar, porque ele entendeu muito bem qual era o propósito da sua vida. A partir desse momento, querido, ele não via o seu ministério como uma oportunidade de crescimento, como uma possibilidade de ter sucesso, não. Mas ele via isso como o seu chamado, como o seu propósito. Sabe, eu nasci para isso. E a partir de então, Eliseu não vai viver mais a sua vida de qualquer maneira, mas ele vai viver para trilhar o caminho da unção e do chamado que estava sobre ele. Eliseu não era simplesmente um frequentador de culto, um frequentador de eventos. Ele dizia, eu não quero ser mais um. Então eu preciso te dizer, querido, não é a quantidade de cultos que você frequenta, não é a quantidade de sermões que você ouve, não é o que você recebe no culto, mas é o que você faz quando você sai do culto. Então, se eu puder te dar um conselho hoje, se levanta e diga, eu não serei mais um no meio da multidão, eu não serei mais um frequentador de igreja, eu serei igreja e eu farei a diferença na minha geração. Eu e você precisamos entender que somos igreja e como igreja nós somos o freio de Deus aqui na face da terra. Por nossa causa, queridos, o diabo não consegue fazer tudo aquilo que ele deseja fazer. Por isso ele nos persegue, por isso ele quer nos matar, por isso ele quer nos destruir, porque o problema dele é com o tipo de pessoas que eu e você somos. O problema dele é com a igreja. Por isso ele não quer que a gente seja aquilo que a gente foi chamado para fazer. Ele não quer que a gente faça aquilo que a gente foi chamado para fazer e ele não quer que a gente tenha aquilo que a gente foi chamado para ter. Porque se a gente for o que a gente foi chamado para ser, se a gente fizer o que a gente foi chamado para fazer, e se a gente tiver aquilo que a gente foi chamado para ter, ele não vai conseguir executar todo o seu plano. Então, querido, eu preciso te dizer, Deus não está morto, Deus está vivo. Ele está poderosamente vivo e a sua igreja também está viva. A sua igreja sou eu, a sua igreja é você. E esse é o tempo em que Deus deseja levantar os seus remanescentes para cumprirem com o propósito. Remanescentes que entenderam o que é ser igreja, que não é somente se reunir, que não é somente fazer cultos e continuar a sua vida na mediocridade, não, mas é cumprir o propósito e é ser um freio na terra para que o inimigo não consiga colocar todos os seus planos em prática. Entendendo isso, queridos, vamos ver o que aconteceu com Eliseu. Acontece que a unção que estava sobre a vida dele começou a atrair mais e mais pessoas, mais e mais profetas naquela escola de profetas. E o lugar ficou apertado, ficou estreito, ficou pequeno. Então eles tiveram que se levantar e para buscar uma solução para aquele problema, para buscar provisão para aquela necessidade. Então, de tempos em tempos, Deus vai gerar em nós uma inquietação por aquilo que nos limita. Para quê? Para que a gente não fique
ali para sempre, para que a gente não fique parado, estagnado naquela limitação. Eu tenho certeza que Deus está gritando dentro de você hoje: não viva menos do que tudo aquilo que eu tenho reservado para você. Então não seja regido pelas suas limitações, não seja regido por aquilo que você está vendo ao teu redor, mas seja regido pela palavra de Deus que foi liberada em favor da sua vida. Eles se levantaram e foram. Foram aonde? Até o Jordão. Fazer o quê? Eles foram cortar madeira. Perceba que eles saíram para ir a um determinado lugar para fazer uma determinada coisa, e eles chegaram exatamente no lugar que seria o seu destino, e eles fizeram exatamente aquilo que eles saíram para fazer. Então, queridos, esse é o propósito, é fazermos exatamente aquilo que fomos chamados para fazer. Naquela época, querido, machado era algo muito caro, de forma que um daqueles rapazes tinha arrumado um emprestado. E quem sabe muitos outros tinham feito isso também, arrumado um machado emprestado. Então perceba que a partir do momento em que eles se dispuseram a fazer, os recursos foram aparecendo. Só que enquanto eles cortavam a madeira, de repente o ferro, o machado, a parte de ferro daquele machado caiu. E aquele rapaz então diz: ai, porque era emprestado. Veja, queridos, que ele não fingiu que estava tudo bem, ele não fingiu que continuava tudo da mesma maneira. Ele poderia ter fingido e ter continuado fazendo o mesmo movimento como alguém que continuava cortando madeira. Mas eu preciso te dizer que madeira, batendo em madeira, vai fazer barulho, mas não vai gerar resultado. Então ele clamou ali, ele expressou o seu sentimento por aquilo que ele tinha perdido. Ele não se acomodou ali naquela situação. E o que acontece então? Quando o profeta vê o que tinha acontecido, ele vai recuperar exatamente aquilo que se perdeu. E Deus vai trazer de volta. Ele pergunta onde caiu, o rapaz mostra e ele pega uma madeira e coloca ali, o machado flutua e o moço, então aquele rapaz, toma de volta aquilo que se perdeu. Eu quero te dizer que no meio do cumprimento do seu propósito, algumas necessidades vão surgir e você vai precisar se levantar para suprir aquelas necessidades. No meio do cumprimento do seu propósito, algumas circunstâncias podem acontecer e por acontecerem podem limitar você e podem vir para tentar fazer você parar, fazer você desistir. No cumprimento do teu propósito, muitas vezes você pode perder algumas ferramentas que são muito caras, que são muito valiosas, mas se você se mantiver firme, se você tiver um propósito firme, tenha certeza, Deus vai trazer de volta aquilo que você perdeu. E essa é a palavra profética que eu quero liberar em favor da sua vida. Deus trará de volta aquilo que se perdeu. O que você perdeu, querido? Quem sabe durante algum tempo você teve coragem, hoje você não tem mais. Quem sabe durante algum tempo você teve ousadia, hoje você não tem mais. Quem sabe durante algum tempo você cria em uma verdade que você carregava e hoje você não carrega mais essa verdade. Quem sabe um dia você tinha vontade de orar, de jejuar, de estudar a palavra de Deus, de buscar a face do Senhor e hoje você não tem mais. Quem sabe durante algum tempo você teve ferramentas para cumprir o seu propósito e hoje você não tem mais. Mas eu estou aqui como profeta do Senhor para orar em favor da sua vida e para profetizar. Estenda a sua mão e toma de volta aquilo que você perdeu, em nome de Jesus. Paizinho querido, eu creio que essa é a palavra do Senhor para a minha vida, para a vida do meu irmão e da minha irmã que me ouve. E nesse momento eu coloco diante da tua presença todas as ferramentas que foram perdidas no decorrer da caminhada, no decorrer do cumprimento do propósito, Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, trazer de volta, trazer à existência de volta tudo aquilo que se perdeu. Pai, em nome de Jesus,
Que hoje seja um dia em que o ferro vai flutuar, em que a ferramenta será devolvida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que limitou, toda circunstância que veio e que fez com que algo se perdesse, seja lançado por terra hoje em nome de Jesus, e que o meu irmão receba de volta, seja restituído na vida do meu irmão e da minha irmã, tudo aquilo que ele perdeu e que hoje ele não usa mais para cumprir o seu propósito. Eu libero essa palavra em favor da vida do meu irmão e da minha irmã e peço que ela se cumpra em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, querido? Toma essa palavra na sua vida e no seu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você seja tremendamente abençoado e edificado em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, me despedindo de você, deixando um beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.